Eu já bati 70% da minha meta pública que eu botei. Então, tapinha nas costas para mim, parabéns pela minha resiliência, né? Eu tinha muito obrigado, né? Não precisava estar me parabenizando. Enfim, brincadeiras à parte, quando eu comecei esse canal, eu botei uma meta do 0 aos 10k. E hoje, então, eu já bati R$ 7.000 depois de 2 anos e 3 meses aí investindo de forma pública, forma resiliente, principalmente com pouco dinheiro. Então fica uma mensagem prática para ti, né? Se tu acredita que mesmo com pouco dinheiro não vale a pena começar, eu sou a prova viva que sim, vale a pena começar mesmo com pouco dinheiro. Mas hoje aqui então é não só um dia do aporte, como também é um dia de ajustes na carteira. Então vai ter aí movimentos polêmicos na carteira. E um desses movimentos polêmicos é o que? É que eu vou rever a tese de investimento da minha empresa Blau Farmacêutica, vulgo Blau 3. Eu estou com um prejuízo de aproximadamente 50% na carteira, somente nessa empresa aí. E a gente vai ver nesse estudo se eu de fato errei a mão, se eu não soube ver a estratégia, entender também qual foi meu racional de quando eu aportei a Blau, do porquê a Blau entrou na minha carteira. Como também eu já falei, hoje é um dia do aporte, então vou fazer até uma coisa típica aqui no canal, eu vou aportar novamente numa ação que eu aportei há pouco tempo, mas por que eu vou fazer isso? Cara, ela está muito atrativa, ela está num preço assim de barganha e eu não posso deixar dinheiro na mesa. E somado a tudo isso, também vai ter aí um ajuste de percentual de classes de ativos, tá? Hoje vou reajustar então, botar um pezinho mais forte ali na renda fixa, dado aí que eu acredito veementemente aí que nos próximos meses talvez a bolsa pode cair mais um pouquinho, podem aparecer novas oportunidades e é sempre bom a gente ter caixa, a gente ter dinheiro no bolso para aproveitar essas pechinchas. Se tu quer entender todo esse racional que eu falei para ti, fica comigo nesse vídeo depois da vinheta. Meu nome é Michel Souza, eu sou criador desse canal, Estrela do Valor. Eu sou formado em gestão financeira, sou certificado série 10 pela Ambima e estou buscando a minha CEA aí para mim me tornar um especialista de investimento. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se tu já é de casa, pega teu cafezinho aí que lá vem história. Cara, vamos começar já pela tese mais polêmica, que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a Blau. Quando eu botei a Blau na carteira, será que eu errei a mão? Será que eu errei ali a estratégia, não soube alocar o ativo? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, para a gente entender isso, a gente tem que voltar no tempo e buscar os motivos, as teses que me fizeram pôr a Blau na carteira. Tá? Mas antes disso, tu tem que entender quem é a Blau e o que a Blau faz. Então a Blau Farmacêutica, como já diz o nome, ela é uma empresa focada no setor de saúde. Inclusive, ela é líder no seu segmento e ela é pioneira na questão de biotecnologia. Ela trabalha com imunológicos, nefrológicos, oncológicos e também com antibióticos, entre outros tipos de medicamentos também. E a Blau está presente hoje em 8 países, sendo o 8º país ali os Estados Unidos, aonde ela faz a coleta de plasma lá nos Estados Unidos. Somada a tudo isso aí, a Blau ela tem um portfólio muito robusto de medicamentos, tá? Tanto é que no ano de 2023 ela teve uma receita de 1,4 bilhões de reais. E no pipeline que ela divulgou recentemente, com os novos medicamentos que ela vai lançar entre 2024 e 2027, tem um mercado endereçável aí de 7,4 bilhões de reais. Então a Blau, quando eu botei na minha carteira, eu botei com um viés de crescimento. Não foi com um viés de renda, nem com um viés de segurança, mas com um viés de crescimento. Então ela tem esse DNA, essa pegada de ser uma empresa mais volátil, uma empresa que tende a te dar mesmo um retorno no médio longo prazo, ou seja, de 5 a 10 anos. É isso que eu espero da Blau. Tá?
Agora sim, vamos ver algumas teses de investimento que me fizeram investir nessa empresa na época. Como ela é uma empresa de saúde, é óbvio que a primeira tese de investimento é a premissa da saúde ser essencial para nós, né? A saúde ela é essencial para nós, tanto para ti quanto para um ente querido. Tu não vai medir esforços para ver aquele teu ente querido bem. O segundo drive aqui que me fez investir na Blau é o envelhecimento populacional. As pessoas cada vez estão vivendo mais, e isso é bom, né? Só que isso reverbera também em maiores cuidados com a saúde. Um terceiro ponto muito interessante também é o CARG da empresa, que ele vem batendo aí a inflação. O CARG ele é o crescimento composto anual da empresa, né? E ele vem batendo a inflação, isso é um ponto muito positivo. Hoje eu gosto de procurar empresas, eu olho para empresas que têm uma coisa que a gente chama de barreira de entrada. A barreira de entrada ela é, bem como diz o nome, é como se fosse uma parede que impede ou dificulta de novos entrantes vir e querer tomar conta daquele mercado em questão, né? Nesse caso aqui a gente está falando do mercado da Blau, né? Então a Blau ela tem essa barreira de entrada, né? Até porque pela questão tecnológica, né, de implementação tecnológica, de tempo dessa implementação e também de know-how, né, na área dela. Outro ponto também muito interessante que a gente pode ressaltar é que a Blau ela tem uma métrica que ela estima que somente em 2024 ela vai ter um crescimento de 11%. Depois a gente vai ver ali nos relatórios dela, tá? No relatório do primeiro trimestre, que a saúde financeira da empresa está muito bem, tá? Ela está com uma alavancagem de dívida líquida EBITDA de 0,3%. Quando a gente olha os demais trimestres, como o terceiro trimestre de 2023, quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, a gente nota uma melhora em receita, em lucro, em EBITDA, né? Isso também é uma coisa que nos interessa bastante. Mas mesmo assim, a Blau ela caiu aproximadamente 50%, né? Ela está me dando um prejuízo de quase 50% na carteira. Eu não acredito que eu tenha que vender a empresa, porque não acho que eu errei a mão. O que eu acho é que eu tenho que rebalancear o ativo, tá? Hoje a Blau ela tem um peso 6 na minha carteira, né? Ela representa 6% da minha carteira global e eu então não me sinto mais confortável com esses 6% e quero tirar 2% e deixar 4%. Somado a isso, o mercado ele tem caído bastante nesses últimos meses aí. No ano, a bolsa acumula uma queda de aproximadamente entre 6 e 7%, né? Isso é muito pela questão fiscal do governo que anda gastando de forma descomedida, né? Impondo um excesso de tributos, de impostos, né? E o mercado estrangeiro, né? Nossa bolsa ela é mais configurada com capital estrangeiro, o estrangeiro acaba então retirando o dinheiro aqui do país e a bolsa acaba caindo. Eu acredito que esse cenário não vai se melhorar, pelo menos no curto prazo, né? Vai ser uma coisa mais de médio prazo, então eu acredito que a bolsa vai cair. Então esses 2% da Blau eu vou pôr lá no meu bolso, eu vou pôr então em reserva de oportunidade para a gente aproveitar melhores momentos mais para frente. Mas vamos entrar um pouquinho mais agora no âmbito do porquê o mercado ele vem batendo na Blau. Cara, tem um insumo muito importante que a Blau lida, principalmente na questão imunológica, que é a imunoglobulina. Tem que falar até devagar para não gaguejar. Imunoglobulina. Ela é um insumo muito importante para a Blau, tanto é que em meados de 2019 esse insumo já representou 38% da carteira, né, da receita da Blau, e hoje representa aí nem metade disso aí, basicamente metade disso aí. O que acontece? Cara, para te usar esse insumo existe um certo crivo, né? Existe uma série de critérios para te passar ali pela questão da qualidade, pela questão da saúde, obviamente, né? E quem dá esse aval é a Anvisa. E o Ministério da Saúde, ele está comprando esse insumo sem o crivo necessário, né? Sem o selo necessário para dizer que aquele insumo ali, ele é ok.
E se esse insumo ele não é, se ele não passa por esse crivo que eu estou falando, obviamente esse insumo aí ele vai ser mais barato, né? Então essa é uma das barreiras uma das adversidades aí que a empresa ela vem já sofrendo há mais de um ano, assim como também outros remédios aí, outros insumos que a empresa usa estão sendo comprados pelo governo sem o crivo necessário, sem passar aí pelo aval da Anvisa. Cara, e o que a Blau tem feito em contraponto, né? Ela entrou com um processo no STF para ser barrado isso aí, até porque isso impacta na saúde direta da gente, né, de nós brasileiros. E, para minha surpresa, no dia de ontem, no dia 27 de junho de 2024, saiu aí uma decisão favorável para a Blau, inclusive até postei lá no Instagram, né, onde o STF aí, ele divulgou uma decisão que o governo aí, que o Ministério Público ele tem que cessar a compra dessas licitações, né, inclusive as que já estavam tramitando. E só com essa notícia as ações da Blau já subiram aí mais de 10%, né, deram uma porrada de 10%. Mas mesmo assim eu vou agir pelo viés da cautelinha, ainda vou tirar esses 2% da Blau, vou pôr ali na minha reserva de oportunidade. Bom, então a gente viu quem é a Blau, a gente entendeu o porquê eu investi na Blau e ainda acho que é válido sim essa minha tese de investimento, né? E agora a gente entendeu ali o porquê o mercado vem batendo na Blau, que ela vem sofrendo aí com essa função regulatória do governo e está comprando um remédio errado, um remédio, vamos dizer assim, pirata, um insumo pirata, né? Mais barateado, né? Mas que agora isso aí a princípio cessou graças aí a essa ação impetrada no STF e o STF deu favorável para a Blau. Tá? Agora a gente vai vir aqui para minha tela do computador, a gente vai entender aqui como eu vou fazer na prática esse rebalanceamento da minha carteira. E tá aqui então a minha carteira com a minha estratégia destravando o valor. Cara, eu sempre esqueço de pedir para vocês, então hoje não vou esquecer. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cara, dá o like para ajudar, para divulgar esse vídeo, tá? Isso aqui demanda tempo, isso aqui demanda pesquisa, estudo, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas estou aqui tentando passar uma educação financeira para vocês na prática, né? Com dinheiro do meu bolso, com dinheiro de verdade, dinheiro real, tá? Então, se tu não conhece minha planilha, essa aqui é minha planilha Destravando Valor. Ela é uma planilha automática, tá? Quando tu faz o balanço dela, quando determina ali o peso dela nas classes, ela vai te avisando através de uma escalonagem de cores aonde tu deve aportar. Então, olhando aqui essa escalonagem de cores, a gente observa aqui em verde com 92% o nosso aporte em ações. Como eu expliquei já para vocês o racional aqui que eu vou usar para a Blau, eu vou tirar esses 6% da Blau, vou deixar 4%, e agora eu vou lá na minha renda fixa, na minha reserva de oportunidade, aqui, ó, meu Tesouro Selic 2029, e vou botar 17%. Tá? Vou botar 17%. Vou voltar aqui para minha classe de ações, e tem uma ação, cara, que eu comprei, ela faz pouco, é uma ação aí novinha, né? Nossa caçulinha da carteira, que é o Banco ABC. Cara, aqui nas minhas gravações de vídeo tem um delay, tá? Eu comprei essa ação antes, estou gravando o vídeo hoje, porque, cara, eu trabalho ainda, eu tenho outras atividades e tal, né? Então eu me desdobro no terreno aqui para dar esse conteúdo para vocês. Então no dia que eu comprei aqui o Banco ABC, que eu comprei de novo, né? Tava um pouquinho mais barato, tá? Se eu não me engano, tava 21,90. Mas vocês vão ver no final do vídeo, eu vou pôr para vocês aqui, para vocês verem aqui quanto é que tava. Mas tava um pouquinho mais barato. Mas ainda assim é no Banco ABC que eu vou aportar, tá? E no final do vídeo lá vocês vão ver. Então,
Vou mostrar para vocês aqui também um pouquinho das minhas classes de ativos, quantas ações eu tenho na carteira, tá? Hoje eu tenho R$7.000 investido em 3 classes de investimento: ações, fundos imobiliários e renda fixa. Com R$7.000 investido, eu tenho 8 ações na carteira: Itaúsa, Equatorial, Blau, UIS, Banco ABC, Semin, 3tentos e Sanepar. Já em questão de fundos imobiliários, eu tenho 5 fundos imobiliários: o Vino, o VILG, o KNRI, o Max Renda e o VISC. Em renda fixa eu tenho somente a reserva de oportunidade aqui, que é o Tesouro Selic 2029, é uma excelente pedida para reserva de oportunidade. Depois tem outras classes de ativos aqui que por enquanto eu não tenho na carteira, que são os ativos internacionais, os criptoativos e ativos alternativos, tá? A carteira também ela vai te dar aqui a questão do teu perfil. Hoje eu estou com um perfil mais agressivo, eu quero modificar depois isso aqui, com o tempo a gente vai ajustando isso aqui. Eu quero ir para um perfil mais moderado, tá? Então tá apresentando a carteira de forma aqui panorâmica, se tu não conhecia mais ou menos a minha carteira. Aqui também está a evolução patrimonial, também tem a evolução de renda passiva que tu vai ganhando, tu vai alimentando aqui a planilha, mas vamos para o que interessa, que é, a gente vai dar uma olhadinha aqui no release do primeiro TRI desse ano aí da Blau. Então aqui na tela está o resultado do primeiro trimestre de 2024, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos aqui que eu destaquei para a gente dar uma lida. Tá? Então aqui destaques financeiros: a receita líquida 39% maior versus o primeiro TRI de 2023, margem bruta maior que o quarto TRI de 23, margem EBITDA maior que o quarto TRI de 23 e a margem líquida também foi maior que o quarto TRI de 23. Então os estoques aqui teve uma redução, a quarta redução trimestral, tá? Em questão de geração de caixa, a empresa conseguiu gerar caixa de 73 milhões e a dívida líquida que eu falei para vocês, né, medida aí através da dívida líquida dividido pelo EBITDA, está na casa de 0,3. Para vocês terem uma noção, uma empresa saudável, a gente considera até 2,5, né, 2,5 a gente ainda considera a empresa saudável. Quando bate nos 3, a água já começa a bater na bunda e a gente começa a ficar um pouco preocupado. Então a receita líquida do primeiro TRI de 24, a gente já viu, deu uma subida aqui de 39%. O EBITDA recorrente também ele tem uma ascendência aqui, ó, do terceiro TRI, quarto TRI e o primeiro TRI desse ano, a gente vê uma ascendência nítida aqui, e o lucro líquido também a gente vê uma ascendência aqui, ó, igual o período que a gente falou agora, né? Terceiro TRI, quarto TRI e primeiro TRI desse ano. Aqui nos comentários, a otimização de capital de giro para 58% da receita no primeiro TRI de 24 e os estoques apresentaram a quarta redução trimestral seguida em dias. Destaquei novamente aqui a questão da alavancagem operacional. Então, via de regra, a empresa é uma empresa boa. Eu acredito ainda na tese de investimento da empresa, né? É por isso que eu não vou vender a empresa. Eu só vou baixar um pouquinho minha participação na empresa para me adequar ao risco e ficar um pouco de fora observando como vai ser os próximos capítulos aí aqui na empresa, né? E hoje é esse vídeo aí, né? Espero que não tenha ficado tão longo assim. Como sempre eu digo aí, muito obrigado por estar me disponibilizando o maior ativo de vocês, que é o tempo de vocês, tá? Fiquem todos com Deus e no final aqui eu mostro a compra para vocês na prática. Até logo!